Então, a ira, ela é uma energia, é um pecado do excesso, é um pecado do muito, do sentimento além de mim, de algo que eu não tenho controle e que acontece em fração de segundos. Quanto menos consciência eu tenho, quanto menos eu sei quem eu sou, mais eu estou sujeito à ira. E a ira é para mim ou é para o outro? É para mim. O efeito da ira e raiva são duas coisas diferentes, tá? A ira tem o sentimento da vingança. A ira tem aquele gostinho de você me paga. O que é, sabe aquela frase, o que é teu tá guardado? Alguém aqui já ouviu? Acho que o Alexandre não, que é novinho. Né? Já ouviu, Alexandre? Porque eu, na minha época, falava muito isso. Espera que o que é teu tá guardado. Mãe falava muito quando criança. Ai, sua mãe falava? Mas Pra mãe, bater depois. Não, mas mãe é café com leite, viu, Alexandre? Depois a gente vai fazer uma aula só sobre as mães. Tudo que mãe fala é negócio de café com leite. Não pode ficar levando muito em consideração, não. Liga aí, Fabiana. Mãe, mãe é um caso a ser estudado. Mãe é café com leite, entendeu? Se a gente levar muito a sério, né? Essa profetização das mães, fica fazendo terapia o resto da vida. E a gente fica mesmo porque não tem como. Mas essa questão a raiva é o ataque de raiva, né? E começa no cérebro. O nosso cérebro produz um hormônio neurotransmissor que ativa lá, vai para cima. Por quê? É um sentimento primitivo. O nosso cérebro, o formato do nosso cérebro, ele não evoluiu em 100 mil anos. Ele é o mesmo cérebro. Então, a gente tem essa herança ancestral que dispara dentro do nosso cérebro e faz com que a gente reaja. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Peraí. Lá. Tô ficando boa nisso, tô ficando rápida agora. Essa semana eu já tive que compartilhar umas 2 vezes. Tati, a ira é um segundo estágio da raiva? Não, a raiva não tem o sentimento de vingança. Eu posso sentir raiva por você, mas eu não sinto o desejo de vingança. A ira, ela tem o desejo de vingança instalado nela. Então, pensa o seguinte, são sentimentos similares. A ira é 1 grau acima. Eu desejo vingança. Você vai me pagar por aquilo que você me fez. Fica aquele ranço. Sabe aquele ranço? Você fica só esperando acontecer a desgraça do outro. Isso é ira, tá? Então, vamos lá. Aula 3, ira e paciência. Porque nem tudo é tão ruim assim. Eu escolhi essa frase desse filósofo, que foi um dos filósofos que mais estudou sobre a ira. Então, quando eu venho preparar a nossa aula, eu vou na teologia, eu vou na filosofia, eu vou na psicologia, na psicanálise, porque nós temos uma influência muito grande da filosofia na nossa cultura e no nosso comportamento. Mesmo que a gente não tenha estudado filosofia, mesmo que a gente não tenha convivido com a filosofia, ela estava muito ligada à religião.
E os pecados, se a gente lembrar da origem dos pecados, eles vêm da religião. Mesmo que hoje se estude os pecados como um comportamento humano instalado desde a era primitiva, tá? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar, não tem horário para pergunta, hein? Uma ira desmedida acaba em loucura, por isso evita a ira, para conservares não apenas o domínio de ti mesmo, mas também a tua própria saúde. Então, isso aqui é antigo, hein? Muito antigo, e é muito válido para hoje. Numa era que as pessoas estão muito intolerantes, que não se pode falar nada, que a briga por política, se você conversa com alguém sobre política, religião, opção sexual, né? Gênero, nem sei se é opção sexual que fala. Gênero, isso pode despertar a ira do outro. Eu já vi família brigada por conta de política, que um vota no presidente, o outro não votou no presidente. Então, assim, é antigo, é muito do passado, não é nem da nossa época agora, mas é muito atual. Sim, a ira acaba em loucura. Sim, a gente perde o domínio de quem somos. E aí a gente volta lá nas primeiras aulas, né? Luxúria, gula, é o quê? É falta de controle, falta de autocontrole. Tati, mas você vai repetir isso de novo? Vou. Por quê? O equilíbrio das emoções faz com que eu não tenha a ira despertada. Por quê? Todos temos ela instalada no nosso chip ancestral. Certo? Estão entendendo? Já vem, ó lá, é um instinto primitivo. Então, ira é o pecado do excesso. É um instinto primitivo instalado no nosso cérebro. Tá lá, guardadinho na caixinha da ira. É diferente da gula, tá? É diferente da gula. A ira está instalada lá. A questão é, vamos alimentar ou não vamos alimentar esse monstrinho? Que pode virar um monstrão. Tudo aquilo que me tira do controle me torna menor. Se eu tenho controle da situação, eu vou deixar o outro falar. Eu vou deixar... já ouviram falar? Ser feliz ou ter razão? Eu prefiro ser feliz. Porque às vezes você está brigando por algo e por alguém que não tem a mínima consciência do que aquilo significa. Normalmente acontece por pequenas coisas. Veja a violência doméstica. Veja a violência nas ruas. Por que as pessoas matam? Por que o marido bate na mulher? Por que a mulher esquarteja o marido e coloca dentro de uma mala, picadinho? Que sentimento foi esse? Vejam como dá para perceber a vingança. Fala, Beth. Ô, Tati, a ira da mulher foi por conta de um cartão de crédito, que ele estava passeando com a namorada lá com a amante e não deu a ela um cartão de... Olha a ira, mano. E ela fez o que com ele? Se vingou. Se vingou. Vejam vários exemplos que a gente tem da ira. A gente está falando de coisas graves. Mas se a gente olhar no nosso dia a dia, quantas vezes a gente não olhou e falou, deixa você para mim. Tirando que é mãe, viu, Alexandre? Mãe, tirando que é mãe. Deixa aí.
deixa que eu vou providenciar o que é seu. E aí, quando chega a sua vez, você olha na cara da pessoa. Gente, é uma coisa tão simples. Por exemplo, vem e eu peço aqui para os meus filhos, faz isso aqui. Por mais que é mãe, eu vou dar um exemplo de mãe. Faz isso aqui para mim. Ah, eu não vou fazer. Eu falo, deixa que vai chegar a tua hora. Aí vem me pedir alguma coisa. Aí eu falo, não, porque eu guardei lá, ó. Eu guardei aquilo lá. E no trabalho, será que a gente não faz isso? Será que quando a gente precisa de alguma coisa e a gente recebe um não, a gente não guarda na nossa caixinha da ira para a hora que tiver que devolver? Será que a gente não faz? Será que nas nossas relações de amizade a gente não faz? A ira é dar importância às coisas pequenas. Não é grandes feitos que trazem a nossa ira à tona. Ô, Tati, Oi. as redes sociais, tipo Instagram, está instalado de ira. Você não pode falar que qualquer alguém tem uma ira tão grande por você falar que gente, é descomunal o negócio. É onde está mais instalado, nas redes sociais. Parece que é uma disputa para saber quem briga mais. E brigar por quê? Sinceramente, por que a gente está brigando? Por que a gente está conflitando? Que luta é essa? Não está nessa página. Mas a ira tem a ver com a nossa infantilidade. A ira, ela é uma infantilização. Sabe aquela birra de criança que bate o pé e fala, não vou, tem que me dar um brigadeiro, um pirulito, eu quero aquele brinquedo daquela loja, se joga no chão? O nosso cérebro de adulto, quando a gente tem um ataque desse, reage igualzinho o cérebro da criança. Só que a criança não tem desenvolvido o autoconhecimento. Então, ela tem, é instinto, é instintivo. Olha aqui, quando eu tenho um ataque de ira, significa que aquela ação dialogou em mim com mais coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou no trânsito e alguém me fecha. Eu persigo essa pessoa até o fim. Eu provoco medo, eu enfio o carro em cima. Aconteceu já isso comigo, eu já fui perseguida desse jeito. Só porque eu buzinei pro homem. O que aconteceu? O que acontece? Eu tô lá, eu vou e persigo essa pessoa. Eu vou atrás porque ela me fechou. A partir deste momento, eu não estou resolvendo um simples fechamento no trânsito. Despertou em mim algo muito maior, muito mais profundo. Então, quando eu digo aqui, quando eu tenho um ataque de ira, significa que aquela ação, o gatilho, dialogou em mim com mais coisas. Abre todas as caixinhas. Porque pode ser uma mulher, pode ter sido um homem, isso pode ter tido uma origem na minha infância. Não é só por um fechar no trânsito. Não é só por isso. Tem algo além. Tem abaixo dessa superfície, tem coisa, tem histórias aí. Então eu vou atrás, aí às vezes a pessoa tira até um revólver. Quantas vezes a gente vê uma pessoa matando a outra no trânsito? Aquilo ali não foi só pela briga do trânsito. Pode ter certeza que não foi. Aquilo ali foi para resolver internamente mais coisas. Tá fazendo sentido? O ódio é um descontrole. A minha vontade não é soberana. E o meu eu tem que. Então, o meu eu, num ataque de ira,
ele quer se sobrepor. A ira tem a ver com o nosso eu, com o ego. É a minha vontade, é o que eu quero. É isso que vai resolver. E o ódio, ele é um descontrole. Daí a gente vai lá de novo. Tati vai falar de autocontrole. Sim, autocontrole. Mas a gente vai falar na paciência, tá? Vocês conhecem a história de Jó? Paciência de Jó. A paciência de Jó? Conhecem? Quem conhece? Sim, eu. Conta, Fabiana, rapidinho, a história de Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente e ele era um servo fiel a Deus. E um dia Satanás chegou para Deus e falou: eu duvido, né? Quero ver se Jó continua fiel se você tirar as coisas dele, tirar tudo dele. E Deus falou para Satanás: você pode fazer o que você quiser com Jó, menos tirar a vida dele. E foi o que aconteceu. No único dia, Jó perdeu tudo, todas as riquezas, os seus 10 filhos morreram e ele ficou doente. E mesmo assim, ele permaneceu fiel a Deus. E o final da história é que Jó foi restituído muitas vezes mais de tudo aquilo que ele tinha. Gratidão, Fabi. Amém. A gente faz parte de um plano muito maior do que esse aqui que a gente está vendo agora. Existe um plano superior, existe um plano maior. E ele aceitou aquilo que ele não teve ira. Não, ele perdeu tudo, ele perdeu família, ele perdeu tudo. E ele não se irou. Ele poderia se vingar por aquilo tudo que ele estava perdendo. Mas ele praticou a virtude da paciência. Ele foi paciente. O quanto nós perdemos as coisas e ficamos bravinhos e batemos o pé e ficamos inconscientes na nossa vida. O quanto a gente não tem ideia, o quanto a gente não confia num plano maior do que esse que nós vivemos aqui, que está sobre os nossos olhos. O que a gente precisa desenvolver internamente para suportar as perdas sem ira? Porque existe um plano maior. Eu acredito e vivo um plano maior. Agora, o quanto a gente se incomoda com pequenas coisas, com pequeninas coisas que não estão sob o nosso controle, tá? Eu não estou dizendo de coisas que estão sob o nosso controle. Eu estou dizendo de coisas que estão fora do nosso controle. Tudo que acontece é um exercício de aprendizado. Tudo, 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 tudo. Desde a hora que a gente abre o olhinho de manhã, estamos na escola da vida. Quantas coisas acontecem durante o nosso dia e que passam despercebidas e poderia ter gerado um aprendizado? Mas a gente está no piloto automático, a gente não vê. O quanto saem palavras da nossa boca que nos depreciam? É a ira contra a gente. É a ira contra a gente. Nem precisa o outro vir, ó, suar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você não é capaz. A gente mesmo já faz isso. Então, tudo, a partir de hoje, tudo que acontecer, tudo, uma mensagem, uma música. Eu coloquei um vídeo, vocês assistiram? Deu tempo? Não. Depois vocês assistam, por favor. Eu coloquei no Sim. grupo.
Acho que são 7 minutos. Ele é um neurocientista e é maravilhoso que ele fala sobre controle e escolhas. Porque quando eu falo de ira, eu falo sobre escolha. Eu falo sobre autocontrole. Eu escolho reagir àquilo que está me acontecendo. Agora, como eu escolho? Isso depende do meu autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais domínio eu tenho sobre os meus gatilhos. E se eu tenho a ira instalada dentro de mim, eu já sei o que provoca a minha. Eu já sei o que provoca a minha. Eu tenho ela aqui, escrita de A a Z. Porque eu sei que se acontecer, vai despertar algo ruim dentro de mim. E desperta. Eu não vou negar que, não, ira eu não tenho. Eu tenho gula, mas a ira não. Tenho a gula, tenho. Tenho a luxúria, tenho. Tenho a ira. Tenho todas elas. Cada uma instalada de uma forma. Cada uma conectada a uma experiência da minha vida. Agora, eu escolho o que eu vou fazer com elas. Sendo que sou eu que domino elas, não são elas que me dominam. Mas para isso eu preciso conhecer. A pior coisa é negar. Não tenho. Temos... Tati, Oi. desculpa. Tati, mas se a ira está sempre relacionada a um desejo de vingança, então se não existe o desejo de vingança, não tem ira. Ela está instalada de alguma forma. Sempre tem um desejinho de vingança, por menor que seja. Vou dar um exemplo bem banal, assim. Banal não, mas a gente é mandado embora do trabalho. Injustamente. Aí eu viro assim, não tem problema não. Eu vou mostrar que eu sou capaz. Tem uma ira aí. Tudo bem que essa ira vai me levar para um ponto positivo de repente, né? Que eu vou buscar um outro trabalho, mas eu vou querer mostrar para quem me mandou embora que eu sou boa. Veja como ela tá camuflada de uma outra coisa. Existe a ira. Existe o desejo de vingança necessariamente não é de fazer mal para o outro, mas é de esfregar na cara do outro a nossa capacidade. Agora, se eu sei quem eu sou, se eu sei que eu sou quem eu sou capaz, se eu sei que eu faço parte de um plano maior de Deus e que tá tudo bem porque tá me mandando embora, porque a minha missão aqui já foi cumprida e fecha-se uma porta, abre-se 10. Se eu tenho esse entendimento, não gera sentimento de vingança. Mas quantas pessoas a gente conhece com essa fala? Eu conheço várias. Relacionamento, a mesma coisa. Eu já senti muito isso. Tá com outra? Deixa você. Vou arrumar outro também para esfregar na sua cara. Eu não vou arrumar uma outra pessoa para eu ser feliz, eu vou arrumar outro para esfregar na cara da... Quantas vezes a gente não escuta isso? Veja, Fabi, que tem um sentimento de vingança, mesmo em algo que não parece ser, né? Porque a gente pensa na vingança naquilo mais ligado à crueldade. Mas existe um outro envolvido. Existe um vou te mostrar que sou capaz. Mas se eu sei que eu sou capaz, para que eu vou mostrar para o outro? Para que eu tenho que provar alguma coisa para alguém? Então vem do nosso entendimento, do que a gente acredita sobre cada fato. Tudo que acontece na nossa vida tem um lado bom e um ruim. Que lado que eu vou olhar?
Que lado que eu vou olhar? Hoje eu não me senti bem a maior parte do dia. Fabi sabe disso. Isso é bom ou é ruim? É bom. Porque eu tô renascendo. E renascer dói. Mas eu poderia olhar e falar, nossa, isso é muito ruim. Isso é péssimo. Como assim? Será que à noite eu vou conseguir dar aula? Uma pessoa que mal conseguia falar, não queria falar. Voltei a falar às 4 horas da tarde. Então, assim, reconhecer o que é bom e o que é ruim. O que desperta em mim a ira. E o que tem a ver com o meu propósito. Tem sim um sentimento de vingança. Respondi sua pergunta? Respondeu, eu tô aqui pensando, porque tem um versículo na Bíblia que diz, irai-vos, mas não pecais. Pode ser por isso, né? Porque se a ira, ela pode te levar, te impulsionar a fazer uma coisa boa, né? Então, é por isso que a Bíblia diz que a gente pode se irar, mas não peque. Se você ficar irado, não peque. Quanto menos a gente tiver aprisionado aos outros, ao que os outros acham da gente, ao que os outros querem que a gente faça, menos a gente sente. Porque nós somos testados todos os dias. Todos os dias a gente recebe teste para saber se a gente está passando na prova da ira. Da ira, da gula, da luxúria, todo dia. Todo dia. E quanto mais a gente estuda, eu não sei se com vocês nesse período que a gente vem estudando, tem acontecido alguns movimentos, acontecem coisas. Para ver se realmente a gente está sintonizado com o que a gente está aprendendo. Sabe aquela frase assim, ó, quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é para falar assim comigo? Quem ele pensa que é para furar a fila? Isso é ira. Quando eu me acho o centro do universo, quando eu acho o mais importante, que o mundo tem que girar em torno de mim, que outra pessoa não pode estar ali naquele lugar. Ninguém pode cortar minha frente. Ninguém, porque eu sou superior. Nós não temos poder nenhum sobre as coisas que estão ao nosso redor. Somente sobre nós. Somente sobre nós, sobre mais nada. Mais nada. É ilusão. É o nosso ego que cria esse tipo de sentimento. É o ego. Quanto mais desapegado do nosso ego, menos a gente se incomoda se o outro cortou a nossa frente. Não pode vir. Esses dias eu estava no supermercado, estava com uma cestinha de coisas. Tinha um rapaz atrás de mim com 2 latinhas de cerveja. E a minha cestinha tinha bastante coisa. E o rapaz estava ali. Sabe quando a pessoa sai do trabalho e passa no supermercado? Acho que ele ia tomar no caminho para casa. Eu falei para ele assim, o senhor pode passar na minha frente que eu tenho mais coisa. Eu recebi uns olhares de ira, assim. Gente, qual é o problema? Poderia ser um saco de sal. Um pacotinho, 1 quilo de sal na mão dele. Qual é o problema de eu deixar o outro passar na minha frente?
Tem pessoas que eu conheço que não deixaria nunca. Nunca. Imagina ele que fique na fila esperando. Entende? Que está nos pequenas coisas. Sou o dono da minha paz ou a minha paz pertence aos outros? Se eu sou o dono da minha paz, nada disso me incomoda. A minha ira fica lá guardadinha na caixa da ira. Agora, a gente vive pela energia do que o outro nos fala, pelo que o outro nos fala, pelo que o outro nos faz. Se o outro tá alegre, se o outro tá triste. Hoje eu vou levantar. Se tiver tudo bem, se as pessoas estiverem de bom humor, ou a minha paz me pertence? Como é isso para vocês? A paz de vocês lhe pertence? Eu vivi muitos anos terceirizando a minha. Só que quando a gente terceiriza, a gente está se fazendo de vítima. Gabriel, abaixa, por favor. Se eu entrego a minha vida, a minha felicidade na mão do outro, e o outro não cuida direitinho disso, eu já falei em alguma aula isso. Eu vou reclamar depois. Não tô feliz e a culpa é sua, hein? Porque é mais fácil a gente terceirizar do que a gente se responsabilizar pela nossa vida, pela nossa paz. Eu trabalho na Unicamp, vocês sabem. A Unicamp é um ambiente um tanto hostil, frio, com os funcionários. Amanhã é o dia de eu ir para lá. Chego lá, tá todo mundo de carinha feia. Mas o problema é comigo? Não. O problema é cada um com seus problemas. Eu não fico de cara feia porque tá todo mundo de cara feia. Não fico. Eu brinco, dou risada, converso com quem quer conversar. Eu não vou me impactar, não vou deixar que a tristeza do outro, a infelicidade do outro mude a minha energia do meu dia. Tem gente que chega e fala, nossa, Tati, você viu? Todo mundo de cara feia? Então, gente, eu não sou todo mundo para ficar de cara feia. Se o outro tá com raiva, deixa a raiva para ele. Não compartilha, não. Não pega para você. A gente pega pra gente coisas que não são nossas. A gente pega raiva, pega ira, pega mágoa, rancor, tristeza, preguiça. Você entra num ambiente, às vezes, um tanto contaminado de energias baixas e você acaba pegando. Aí você fala assim, nossa, terminei o dia, tô tão estranha, tão esquisita. O que será que aconteceu? Por quê? Ficou ali vibrando na cara feia dos outros, na ira do outro. Veja como ira, ele é um pecado abrangente, muito abrangente. Quando alguém vem falar alguma coisa sobre você que te desperta a ira, é calúnia ou é verdade? É calúnia ou é verdade? Se for verdade, você vai falar, bom, tá, vou pensar sobre isso, vou ver o que, né? E se for calúnia, você vai brigar? Você vai se irar contra a pessoa? Porque um dos maiores motivos para despertar ira dentro da gente
É quando alguém vem e aponta o dedo na nossa cara. E fala, você é isso, você é isso, você é isso e você é isso. Você é preguiçoso, você é indisciplinado, você é ruim. Indisciplinado é difícil alguém falar, né? Mas assim, você é ruim, você é uma pessoa ruim, você não ajuda ninguém. Você só pensa em você, você é egoísta. Aí, qual é a nossa reação? Eu não sou nada disso que você está falando. Aí pronto. A vaca foi pro brejo. Hoje eu tô cheia de expressão do passado. Cadê o Alexandre? Queria ver a cara do Alexandre eu falando. A vaca foi pro brejo. Porque alguém vem e fala, você não ajuda as pessoas, você é uma pessoa egoísta, você é preguiçoso. E aí? Como você reage quando alguém fala algo sobre você, algo ruim sobre você? Você reage imediatamente ou você pensa, isso é uma calúnia ou é uma verdade? Em nenhum dos dois casos a gente precisa reagir. Nenhum dos dois casos. A opinião da pessoa é da pessoa, está baseada nas experiências dela. Ela não está dando conta dela e vem falar e transborda para você. Coloque limites, coloque uma cerquinha em volta de você. Se bloqueie desse tipo de comentário. Lembra que todos temos a ira instalado? Quanto mais a gente convive com pessoas assim, que estão o tempo todo apontando o dedo na nossa cara, menos a gente se controla. Porque isso é um teste. Eu esperava mais de você. Eu queria que você fizesse isso e isso e você não fez. A pessoa vomita a insatisfação dela, a infelicidade dela em cima da gente. E a gente faz o quê? Reage. Reage como? Gritando. E querendo esfregar na cara da pessoa que a gente não é aquilo. Só que se a gente acredita que não é, por que que a gente fica brigando? Aí entra no desequilíbrio. Quando a gente não se conhece. Quando a gente não sabe quem somos. Aí faz o quê numa situação dessa? Eu só estou esperando isso acontecer só para eu falar para a pessoa, olha, isso está baseado nas suas experiências. Exatamente. Isso é o que você acredita sobre você. Você está falando só de você, você não está falando de mim. Aí ela vai gritar mais, porque ela vai ficar muito nervosa. Só que ela pode ficar nervosa o quanto for. O que não pode é vocês ficarem. O desequilíbrio pode ser dela. Ela pode gritar, esbravejar, falar. E você vai reagir como? O controle tem que estar em você, não nela. E nada que você fale para ela vai fazer com que ela mude de ideia. Pelo contrário, ela vai ficar com mais raiva. Se você fala assim, ó, não, fica calma, vamos se acalmar, ela vai ficar com ódio mortal. Aí vai aumentar mais. E se você, qualquer coisa, o que você vai fazer para bloquear isso em você? Para que você não compartilhe com a pessoa esse sentimento. Para que esse vômito emocional não te atinja. É a opinião dela, baseada nas experiências dela. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente sabe quem somos. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas. Se você está dizendo que eu não te ajudei, sinto muito. Mas eu estou fazendo o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho. Ela nem vai te ouvir, tá? É muito texto para uma pessoa que está com raiva. A pessoa que está com raiva não se ouve. Não ouve. Quantas vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei.
de ter um ataque de raiva, de gritar, de esbravejar e depois não lembrar o que falou? Alguém já teve isso? Eu não. Que bom. Porque é horrível. Você falar e depois você não lembrar a quantidade de asneira e de absurdo que você falou. As pessoas não se ouvem, porque se as pessoas se ouvissem, elas não falavam metade do que elas falam. Deixa para ela. A raiva é dela. Só dela. Agora, se você entrar nesse campo, você vai compartilhar com ela. E aí ela vai passar a ser sua também. E de repente ela desperta algo dentro de você que nem você conhece. Que você não experienciou ainda. Por isso que é uma escolha. Por isso que é uma escolha. O que eu vou ganhar entrando nessa briga? Hoje eu estava estudando para essa aula e o Pedro Calabres fala assim: quando você estiver com raiva, espere 15 minutos para responder. 15 minutos é o tempo que o cérebro absorve o hormônio que desperta a raiva. Não faça nada no momento de raiva. Não tome nenhuma decisão, não fale nada. Silencie. Vai respirar, vai caminhar, vai ver, vai tomar sol, vai chorar, vai tomar um banho, água gelada, vai orar. Mas não responda nos próximos 15 minutos. Porque é o tempo que o cérebro processa, absorve o hormônio que foi liberado naquele momento de raiva. Eu achei isso tão interessante. E normalmente é 1 segundo. É papuf. Do jeito que veio, vai. É só voadora no peito que rola. A pessoa nem terminou de te xingar, você já tá dando a voadora na garganta da pessoa. Porque você tem que ser melhor na briga. Acreditar que tudo que acontece é por minha causa. Isso desperta a ira. Se eu acho que tudo, o mundo choveu lá, olha, tá chovendo lá é por minha causa. Sou tão especial. O ódio, a ira, a raiva é fruto da ignorância. Quanto mais rústicos, primitivos formos, mais esse sentimento se sobressai. Somos feitos de luz e sombra, lembram disso? Luz e sombra. A ira, o ódio, a mágoa está na sombra. Quanto mais luz nós tivermos no nosso eu sou, menos a gente cai nisso, menos alimento a gente dá. Porque existe todos existem, todo mundo sente. Todo mundo sente. Irritação é um sinal claro que a minha vaidade me domina. Quando eu me irrito muito fácil com as coisas, é a minha vaidade que está dominando. Então a ira está diretamente ligada à nossa vaidade. Quanto mais vaidosos, mais irados ficamos. A virtude, ela se exercita diariamente. Nós vamos falar da paciência. Uma pessoa sábia não entrega sua tranquilidade ao outro. Quando eu compartilho com a raiva do outro, eu estou entregando a minha tranquilidade para ele. O outro não pode ter o poder de entrar dentro de nós e fazer uma bagunça e depois sair correndo, que é o que acontece. Ele entra, faz uma bagunça, a gente fica mal e a pessoa vai embora. O máximo que vai acontecer numa situação é a pessoa falar, certo? Em alguns casos pode ser que a pessoa venha para cima da gente, certo?
A gente tem que sair disso. O máximo que a pessoa vai fazer é falar na sua cabeça. Só que ela só vai entrar na sua cabeça se você permitir. Ela só vai pegar a ira que está lá dentro da sua caixinha se você permitir. Proteja-se. Usa máscara. A gente não usa máscara? Proteja-se. Acho que agora com a máscara o negócio está ficando mais... Eu mal escuto o que a pessoa está falando de máscara. Até eu entender que ela está me xingando de máscara, ferrou. É verdade. Se eu tiver sem óculos, então, parece que influencia tanto. Se eu tiver de máscara, sem óculos, e a pessoa estiver me xingando, eu não... É sério, eu não consigo entender. É verdade. O que tem a ver, né, a máscara com o óculos para eu poder entender o que a pessoa está falando? Mas de máscara e de óculos, capaz de eu acenar e achar que ela está me cumprimentando. É isso aí. É isso aí. Não permitam que ninguém adentre na vida de vocês, na cabeça de vocês e coloquem vocês para baixo. Depreciem. Cada um está aqui fazendo o melhor que pode com o recurso que tem. E nós não estamos aqui de brincadeira. Não é uma brincadeira. Não deixa o outro fazer bagunça na sua vida, independente de quem for, tá? Normalmente vem das pessoas mais próximas. Normalmente vem de quem é mais próximo. A pessoa tem a bagunça dela interna e vem e faz a bagunça na sua vida também. Você não precisa ser grosseiro, você não precisa revidar. Só que se protege. Se protege disso. Quanto mais você se conhece, mais você se protege desse tipo de comportamento. Eu já tinha falado lá no começo, a ira é uma infantilização. É uma reação como a criança birrenta. Que o pai disse que não pode, que não dá para comprar o brinquedo. Não aceite provocação. Acabei de falar. Não aceite. Saiba quem é você, saiba o que você espera das outras pessoas. Aquela pessoa não está te oferecendo o que você espera? Afaste-se. Ganhe distância. Observe. Nem tudo merece uma resposta. Ai, adoro essa frase. Nem tudo merece uma resposta. Nem tudo a gente tem que responder. Eu era uma pessoa que respondia até o pensamento dos outros. Pensa numa pessoa encrenqueira, briguenta. Eu brigava até com a sombra. Eu vivia em estado de defesa. Posição de defesa. A defesa não, de ataque. Que não era defesa não, era ataque. Eu estava preparada para a guerra o tempo inteiro. Gente, isso é cansativo. Isso é muito desgastante, é muito cansativo viver assim. Achando que você vai ser atacado a todo momento por todos os lados. Falou isso? Ah, então, que pena. Problema seu. Não é meu, fui. Vaza. Sai fora. Deixa a pessoa nos 15 minutos dela sozinha lá para o hormônio da raiva baixar. A ira é um código, é uma energia individual. A minha ira só vai ligar com a sua ira se você permitir. Se você permitir que a pessoa entre na sua vida. Não entrar no joguinho da raiva. Pra quê? Porque é um jogo de quem pode mais. Pode nada. Não pode nada. Acaba duas pessoas com energia baixa, que se ofenderam, se machucaram e não resolveu nada. Diga pra mim. Algum ataque de ira que foi tudo bem? Não tem.
Não tem quem ganhou a briga, gente. As pessoas se machucam, se ferem com as palavras. Por nada. Nós somos pessoas conscientes. Precisamos disseminar... Opa! Enrosquei. Nem vou tentar, porque enrosquei. Precisamos compartilhar a paz e não a guerra. Se eu quero receber paz, eu tenho que compartilhar paz. Mas lembra que nem todo mundo tem a consciência, nesse nível de consciência, e que a gente convive com várias pessoas de diversos níveis de consciência. Não alimente a raiva do outro. A ira é o quê? A ira é falta de paciência, falta de controle, falta de conhecimento, falta de sabedoria e principalmente de falta de Deus. Deus, não estou falando de religião, estou falando de Deus, do Criador, independente do que cada um acredite. Quanto mais conectado à espiritualidade eu estiver, mais controle eu tenho de quem eu sou. Certo? Nossa, ira é... Agora a gente vai falar de paciência, mas antes eu vou colocar uma música para vocês ouvirem. A paciência é a mais nobre e gentil das virtudes. Faz sentido? É somente com alimentando essa virtude todos os dias que nós vamos diminuir a ira. E a Beth ainda falou muito interessante, o mundo está cheio de ira. Nós vemos nas redes sociais, na televisão, a fala das pessoas é uma fala com raiva. As pessoas estão com raiva da pandemia, raiva da situação econômica, raiva de estar dentro de casa com a família. As pessoas estão com muita raiva. Então, é um segundo que pode despertar o monstro que existe dentro de cada um de nós. Tá muito, muito. Uma fala muito pesada. Uma fala muito distante do amor fraterno. Eu vou colocar a música aqui. Como que era, né? Nós tinha que ficar lá onde eu estava. Vocês falam para mim se vocês vão estar ouvindo direitinho. Gostaria que vocês prestassem atenção na letra dessa música.
E aí? Algo a dizer? Conseguiram entender a letra da música? É simples. Eu nunca tinha parado para prestar atenção. Eu falava, mas não prestava atenção. A vida é tão rara. E na correria a gente esquece que é importante ter paciência. A gente quer resolver tudo para ontem, sair atropelando as coisas. Não prestamos atenção no que sentimos, no que falamos, no que vivemos. A vida é tão rara. Gente, eu escutei essa música a tarde inteira. A vida é muito rara para a gente se permitir sentir ira, dar alimento para isso. A gente não precisa. É nossa escolha. A vida pede um pouco mais de paciência. A vida pede um pouco mais de paciência. Às vezes as coisas não vão acontecer no momento que a gente está esperando, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer. Às vezes as pessoas não vão responder para a gente no tom que a gente espera, dizendo sim. Mas a gente faz parte de um projeto maior, de um plano maior, está dentro do plano. Que a gente possa desenvolver a paciência. Que a gente possa compartilhar a paciência. Porque tudo aquilo que eu emano volta para mim. Volta para mim. Volta para mim. Se eu entrego para o universo paciência, amor, compaixão, esperança, volta para mim. Na mesma proporção que eu estou doando. Só que a gente precisa sair do piloto automático. Saber quem somos. Aí vem o ciclo do autoconhecimento. Não dá para ser automático. A paciência é a mais nobre e gentil das virtudes. Quando eu estou praticando paciência, eu estou sendo uma pessoa gentil. Gentil. A paciência é uma virtude que nasce do amor próprio. Se eu não me amo, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu estou fazendo aqui e agora, na família que eu estou, no trabalho que eu estou, com os amigos que eu estou, eu não vou ter paciência com nada. O que é o amor próprio? É se amar do jeito que é, agora, aqui, do jeito que é. Do jeitinho que você está, no local que você está, com a família que você está. Sem querer mudar nada. Hoje, aqui. Se amar assim. E pensar como eu posso melhorar. Como eu posso ser uma pessoa mais paciente amanhã? A paciência tem a ver com autorresponsabilidade. Ser autorresponsável pelas nossas ações. O que eu faço que desperta no outro a ira? Não é só o outro que desperta em mim. A gente também desperta a ira no outro. O que eu faço? O que cabe a mim nessa relação que eu posso evitar? Será que eu não estou sendo muito crítico nos detalhes? Autocontrole, de novo, autocontrole, autocontrole, autocontrole. Se eu não controlo as minhas emoções, eu vou controlar o que na minha vida? Nada. Se eu não consigo controlar quando eu vou ficar com raiva ou não,
que eu vou controlar na minha vida? Eu não vou controlar nada. Eu deixo o mundo me controlar? A pandemia, o desemprego, o chefe estressado, a família. Eu não tenho autocontrole? Autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais luz nós somos. Mas vivemos de luz e não de sombras. Tati, mas e as sombras que convivem comigo? A sua luz pode iluminar a sombra dos outros. Quando eu mudo, o ambiente que eu mudo pode ser mudado também. Só que não esperem por isso, hein? É sem expectativa. Eu vou mudar para ver se o outro muda. Não, muda por você. Porque você merece ser livre. Você merece ser feliz. Você merece sentir paciência. Primeiro com você. Seja paciente com seus limites, com quem você é. Para de se julgar, de se culpar, se boicotar, de se chicotear. Seja paciente com você. Você está num processo. Nós estamos num processo intenso de autoconhecimento. Não é fácil. É puxado, é intensivão. É um intensivão. Meditação, respiração e relaxamento. Meditar, respirar, estar no momento presente, relaxar, se permitir, sai 5 minutos da cena, sai fora, vai para um ambiente de paz, deixa entrar ar na sua mente. Lembra que a nossa mente deixa entrar ar, respira, 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 troca o oxigênio que está ali, ó, com raiva, por um com paz. Tem até uma respiração que eu faço, que eu fecho os olhos, inspiro profundamente azul e solto o vermelho. Quando eu estou respirando, eu vejo essas cores. Vermelho é aquilo que não me pertence, que está indo embora. Azul é a paz que está entrando em mim. Tudo começa por nós. Tudo, tudo, tudo começa por nós. Não começa pelo outro. A prática da paciência tem que começar pela gente. Fazer melhores escolhas. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores. Que sejamos pacificadores. Que sejamos uma luz no meio de tanta sombra. Precisamos viver isso. Podemos viver isso. Somos chamados a viver isso agora. Não é à toa que nós estamos aqui unidos às terças-feiras estudando, porque a gente quer ser pessoa melhor. Dá tempo. É hoje. É hoje. Permita-se viver hoje. Permita-se. Fez sentido para vocês? Tem alguma dúvida sobre ira? Eu achava que ira e raiva era a mesma coisa, inclusive. Eu também. Eu também achava, Beth. Eu também achava. A raiva é aquela gritaria que a gente faz, sabe a gritaria? Às vezes a gente tem ira e não demonstra. Faz cara de fina, de boazinha. Sabe, você engole aqui, ó, o desaforo. Você não fala nada.
Aí você só pensa, vai ter volta. Essa é a ira. E aí, sabe onde a ira e a raiva se instalam no nosso corpo? Físico? No Não. estômago. Ah, meu Deus. No estômago e no fígado. Vocês já sentiram alguma vez? É porque eu acho que só eu tenho raiva aqui, né? Todo mundo é paciente Ah, aqui. tá. Uma bola de fogo queimando. Faz mal, tá? Faz mal pro físico. Não é só pro espiritual, não. Quanto mais eu desenvolvo meu autoconhecimento, mais eu me conecto com a luz. Se eu me conecto com a luz, quem vai se aproximar de mim é luz também. Então, só por aí já vale. Já vale. Só por aí já vale. Não é, Beth? Verdade. A gente começa a atrair mais luz. Começa a ficar mais leve. Você fala assim, cadê aquele monte de sombra que estava perto de mim? Foi embora. Verdade. E vai naturalmente. Vaza. Que a gente fica igual vagalume, brilhando. Automaticamente parece que tem a separação do joio e do trigo, né? Os amigos, a caminhada, o trabalho, é tudo, até a visão. Parece que Mas tem que ser firme no processo. Não esperem resultados rápidos, porque não é tão rápido assim. Exige empenho, exige muita paciência, exige lágrimas, existe fé, muita fé, força de vontade. Exige que a gente tenha coragem de ser luz. Por nós. Por nós. Não é pelos outros, é por nós. Alexandre é novinho. Ai, Alexandre, como eu queria ter tido a sua idade e estar numa aula dessa. Tinha evitado tanta raiva, tanta ira, tanta coisa. Verdade. Então, aproveita. Seja um especialista de você. Quem é o Alexandre? O Alexandre. Eu fiz um post ontem. Foi o post que mais teve visualização, comentário, curtida. Foi um arraso. Peguei uma foto minha antiga, de antes da pandemia, e escrevi o que eu acredito sobre mim. Foi tão legal fazer aquilo. Pega uma foto sua, escreve no papel para você. Quem é você? Como você se vê? Escreve, não precisa escrever assim, eu sou. Escreve assim, Alexandre, você olhando para o Alexandre. Você é. Porque às vezes é difícil a gente olhar e falar eu sou, né? Parece um tanto arrogante. É que as pessoas não estão acostumadas com o termo eu sou. Eles acham que o eu sou não é a minha essência, né? Eu sou é a minha essência. Mas pega e faz. Faz, lê o que eu escrevi lá no Instagram. Acho que o Alexandre viu. Acho que todo mundo viu. Eu ainda não vi, vou ver. Lê o que eu escrevi. Eu escrevi para mim. Também não vi, não. Mas você curtiu? Que coisa, não? A pessoa não lê. Não. Então, eu vi a foto com os cabelos enrolados lá, mas não vi o que você escreveu. Lê o que eu escrevi. Escrevi ontem. Foi o minha post, a minha foto, eu acho que muita gente não leu. Mas muita gente comentou, então quem comentou, leu. Eu falando para mim, Tatiana, você é... Porque esse encontro com quem somos nos liberta desses pecados todos. Nos aproxima de Deus, da nossa felicidade, da nossa prosperidade. Nos aproxima das coisas boas da vida.
Necessariamente quem está com você na caminhada hoje vai permanecer quando vê isso. Mas está tudo bem. Tem um plano maior escrito. Veja a Beth é a sobrevivente da caminhada. Sobrevivente firme. Me ouve há 1 ano e tanto já, né, Beth? E vamos mais um. Toda semana ela me ouve. Gente, a Beth, ela tinha que ganhar o troféu. Porque ela está, entende? Várias pessoas começaram com a gente. Nem todo mundo ficou. E tá tudo bem. Novas pessoas chegaram. Novas pessoas estão aqui. Mas precisa fazer sentido para vocês esse exercício. A ira, a gula, a raiva, a luxúria, a preguiça. Nós temos que ter controle. Elas existem sim. Só que nós podemos controlá-las. Mas para isso tem que saber quem eu sou. Qual delas é o meu calcanhar de Aquiles? Qual delas me afasta do meu propósito de vida? Qual delas? O que eu vivo hoje que me afasta do meu propósito de vida? O que tira meu foco? O que tira o meu foco? O que me afasta de ser quem eu sou na minha essência, na minha plenitude? É só a partir daí que a gente elimina as sombras. Tendo completo domínio, pega uma folha em branco e coloca luz e sombra. Luz e sombra. Qual é a sua luz? Luz é todos os seus dons, os seus talentos, as suas qualidades, aquilo que você veio fazer aqui. E a sombra é aquele sentimento que te impede de viver o máximo da sua luz. Daqui até o fim vai ser um tanto repetitivo, porque os pecados eles se misturam. Aí a gente fala de autocontrole, de autoconhecimento, de autoperdão. A gente fala de luz e de sombra, de luz e de sombra. O que eu quero ao fim dessa jornada? Que vocês tenham pleno conhecimento do que é luz e do que é sombra na vida de vocês. Isso a gente não elimina de um dia para o outro, tá? Não é algo que eu vou lá, escrevo no papel, queimo, jogo fora e tá tudo bem no dia seguinte, não sinto mais. Não. Mas o passo mais importante é reconhecer o que é luz e sombra. E alimentar a minha luz para que diminua a minha sombra. Esse exercício precisa ser feito. Luz e sombra. Pensem nos pecados e nas virtudes. Eu vou colocar um exemplo no grupo, tá? Para ficar fácil fazer o exercício. Pode detalhar. Sinto raiva, sinto mágoa, sinto tristeza, preguiça. Sinto gula. Mas tem o outro lado, tem o lado da luz. Nós somos muito mais luz. Esse exercício é muito legal. Façam. Não vamos sair daqui porque o autoconhecimento não encerra agora. É para a vida. Todo dia. Gente, todo dia eu tenho uma parte minha que eu não conhecia que eu conheço. Todo dia eu encontro com a sombra. Todo dia eu coloco a sombra na mesa e falo, e aí? Quem vence essa parada? Você ou eu? Eu, né? Eu sou, então sou eu que venço. Busquem ajuda, busquem apoio, busquem pessoas que vão te ajudar. Eu já falei, me coloco à disposição. Pode me chamar. Pode compartilhar o exercício.
Estou aqui com vocês. 100% comprometido. Achei que eu não fosse conseguir dar essa aula hoje e eu consegui! Amém, 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 eu consegui! Amém. Maravilhosa! Consegui! Tinha uma sombra grudada aqui nesse cérebro, estava lenta, 15%. Maravilhosa. É muito bom isso. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Porque pensa uma pessoa com sombra. Sabem não. Eu vou salvar já essa aula. Aproveitar que eu estou animada, que eu acho que eu vou trabalhar até de madrugada. Vou salvar essa aula, vou disponibilizar, vou colocar o exercício da luz e sombra. E eu gostaria muito de pedir para vocês assistirem o vídeo que eu coloquei no grupo. É um vídeo de 7 minutos do Pedro. Ele é maravilhoso, ele é neurocientista, então ele entende tudo da nossa mente. Eu estudo muito com ele. E eu quero, qualquer dúvida, vocês me chamem. Na quinta-feira tem aula de autoconhecimento. Helena e Fabi já estão matriculadas. Alê, se quiser me fala, tá bom? A Beth também. Ô, Tati, coloca essa música lá também. Vou colocar a música também. Vou colocar a música, o exercício, o vídeo eu já coloquei. Vamos nos alimentar de coisas boas. Sim, por favor. Vamos nos alimentar de coisas boas, de assuntos positivos, de fé, de esperança. Bloquear essa energia pesada que às vezes circula perto da gente. Permitam-se, porque é muito bom. É muito bom. Tá ok? Aí vamos tirar uma foto? Gratidão. Pera, meu Deus, eu descabelada, gente. Eu também tô descabelada, nem batom não passei. Linda. Vou tirar aqui uma foto. Olha aqui, Fabi. Dá um sorrisinho. Alê? Pronto, tirei. Obrigada. Vocês querem falar alguma coisa? Não? Não dá para falar depois dessas aulas, né? Porque são tantas informações, não é? É? É. Eu pelo menos preciso assistir de novo.